Olá a todos! Hoje estamos começando o curso de Dinâmica do Corpo Rígido no Plano. Esta é a primeira aula desse curso e o meu nome é Vinícius Simeonato. O objetivo desse curso é que a gente tenha uma revisão essencial da dinâmica de corpos rígidos no plano. Então, para isso, a gente vai visitar a primeira parte de cinemática, que inclui translação pura, rotação pura e o movimento geral, que é uma combinação de translação e rotação. E depois a gente vai para a parte de cinética, onde vão ser estudados primeiro o centro de massa e momento de inércia, e depois as equações de movimento de um corpo no plano. Os objetivos dessa aula especificamente são a apresentação da translação pura e da rotação pura, que estão dentro da parte de cinemática. As nossas hipóteses. A primeira hipótese é que o nosso corpo é não deformável, então o nosso corpo não está sujeito a flexão, torção ou nenhum tipo de alongamento. E a segunda hipótese é que o movimento pode ser descrito em um plano. Nosso plano de análise vai ser a tela do computador ou do tablet onde você está vendo esse vídeo. Então, o corpo está restrito à tela, ele não vai poder sair da tela e executar nenhum movimento espacial, apenas plano. Nós temos três tipos básicos de movimentação. O primeiro tipo básico é a translação, onde o corpo vai executar um movimento de translação sem executar nenhuma rotação. O segundo tipo básico é a rotação, onde o corpo vai girar em torno de um eixo fixo, e esse eixo fixo, evidentemente, não se translada. E o terceiro tipo de movimento é o movimento geral, onde o corpo ele vai executar tanto translação quanto rotação. Graus de liberdade. Para representar esses movimentos, a gente precisa do que se chama de graus de liberdade, que são coordenadas para que você possa descrever o movimento do seu corpo no plano em qualquer instante de tempo. Então, a gente tem duas coordenadas para representar a translação, que são as coordenadas x e y. A gente também tem uma coordenada para representar a rotação, que é o ângulo θ, que vai representar justamente a orientação desse corpo no plano. Então, para cada corpo que a gente estiver analisando no plano, a gente tem que considerar, a princípio, 3 graus de liberdade. Vamos agora para a translação pura. Então, a gente tem um sistema de coordenadas aqui, que a gente chama de global, inercial ou fixo. Esse sistema de coordenadas x, y, aqui no cantinho da tela. E esse sistema ele não acompanha o corpo, ele fica parado aqui enquanto o corpo se movimenta. A gente tem um segundo tipo de sistema de coordenadas que a gente chama de local, móvel ou solidário ao corpo, que é esse sistema de coordenadas azul. Esse sistema de coordenadas, ele acompanha o corpo em qualquer movimentação que o corpo fizer. Então, a gente coloca normalmente esse sistema de coordenadas, a origem dele fica num ponto A que pertence ao corpo, mas normalmente o que a gente quer estudar é o movimento de um ponto B que pertence ao corpo, mas que não necessariamente é o ponto A. Então, olha só, o sistema móvel acompanha o corpo na translação, enquanto o sistema fixo fica ali paradinho. O que eu quero analisar é a movimentação do corpo B. Então, eu defino esse vetor RB, que vai da origem do sistema de coordenadas global até o ponto B pertencente ao corpo. Esse vetor RB normalmente é difícil de escrever, então a gente simplifica o problema dividindo esse vetor em dois outros vetores, que é o vetor RA, que vai da origem do sistema de coordenadas global até a origem do sistema de coordenadas local, e a gente define um segundo vetor, que é o vetor RBA, de forma que o deslocamento do ponto B possa ser dado por RB é igual a RA mais RBA. Então, o que eu preciso fazer agora? Como eu estou estudando cinemática, eu preciso estudar a velocidade e a aceleração também do corpo, não só o deslocamento. Para fazer isso, eu vou usar essa fórmula que apareceu aqui, olha. Se eu pegar o deslocamento de um corpo e derivar ele com relação ao tempo, eu vou obter a velocidade desse ponto. E se eu derivar essa velocidade com relação ao tempo, eu vou obter o vetor aceleração desse ponto. Então, para obter a velocidade do ponto B, o que a gente faz é derivar o vetor RB. Então, a gente tem que VB é a derivada temporal do vetor RB, que é igual a RB ponto. Esse ponto que apareceu aqui para a gente denota a derivada temporal, que é a derivada com relação ao tempo. Então, eu sei que VB é a derivada temporal de RA mais a derivada temporal de RBA, porque RB, que está aqui, é igual a RA mais RBA, dado pela equação do deslocamento do ponto B. O que a gente sabe é que a derivada desse vetor RBA ela é zero, porque quando o corpo translada, esse vetor RBA aqui,
ele não varia, porque a posição do ponto B em relação ao ponto A não varia independente da posição que esteja no meu corpo. Então, essa derivada aqui é zero. E a gente chega aqui, a velocidade do ponto B, ela é a derivada do deslocamento do ponto A, que é a velocidade do ponto A. Isso significa que quando eu tenho translação pura, se eu medir a velocidade de um ponto qualquer do meu corpo, por exemplo, o ponto A, imediatamente eu já sei a velocidade do ponto B. Agora vamos para a aceleração. Para obter a aceleração do ponto B, basta que eu derive a velocidade do ponto B com relação ao tempo. Quando eu faço isso, eu tenho que a aceleração em B é derivada da velocidade em B, mas a velocidade em B é igual à velocidade em A, por causa justamente da última conclusão que a gente tirou. A aceleração do ponto B ela é igual à aceleração do ponto A. O que isso significa? Significa que, quando eu tenho translação pura, se eu medir a aceleração de qualquer ponto do corpo, eu sei a aceleração de qualquer outro ponto do corpo, porque elas são iguais. Agora a gente vai para a rotação pura. A rotação ela é um pouquinho mais complicada, então a gente tem que analisar com um pouco mais de cuidado. Quando eu executo a rotação, o meu corpo ele vai se rotacionar em torno de um ponto A. E esse ponto A eu chamo de centro de rotação. Eu vou colocar um sistema de coordenadas aqui, que é inercial, e eu vou colocar esse sistema de coordenadas de forma que a origem dele coincida com o ponto A, porque o ponto A também não se translada. O que eu quero analisar é o movimento do ponto B, que pertence ao corpo. Então eu defino um vetor RB que vai da origem do sistema de coordenadas até o ponto B. Para definir isso aqui, como eu tenho uma rotação agora, eu consigo definir esse movimento me baseando num ângulo θ. Aí, a gente chega num ponto muito importante, que qualquer ponto do corpo que for diferente do ponto A, que é o centro de rotação, ele vai realizar um movimento circular. O primeiro conceito que a gente tem que se ater é como que eu represento um ângulo no plano. Diferente das translações, o ângulo ele não é um vetor, e então ele não pode ser representado como um vetor aqui, porque ele não obedece a algumas propriedades básicas que surgem quando eu faço operações com vetores. Portanto, os ângulos a gente pode tratar eles como grandezas escalares, e essas grandezas escalares elas vão estar presentes nos nossos vetores de translação. O segundo conceito que eu tenho que me ater aqui é como que eu represento velocidades e acelerações angulares no plano. Apesar de o ângulo não ser uma grandeza que eu consigo representar como vetor, a velocidade e a aceleração angular são vetores, mas esses vetores eles não estão exatamente no plano de análise, eles são perpendiculares a esse plano, ou seja, são vetores que estão entrando ou saindo da nossa tela, e a magnitude desses vetores representa exatamente a velocidade angular ou a aceleração angular que eu quero descrever. Então, eu vou mostrar alguns gráficos aqui que são tridimensionais para a gente entender um pouquinho melhor. Vou trabalhar aqui com alfa maior que zero, o nosso alfa é o vetor aceleração angular e ômega maior que zero. Esse vetor ômega aqui é o vetor velocidade angular. Estou trabalhando com aceleração angular positiva e velocidade angular também positiva. Então, o meu movimento ele vai se dar no plano XY aqui, que é esse plano cinza. E eu tenho um vetor Z aqui, um eixo Z, que é perpendicular a esse plano. Eu tenho o ponto A aqui na origem desse sistema de coordenadas, que é o mesmo ponto A, que é o meu centro de rotação aqui no corpo. Eu tenho esse ângulo de rotação θ, que vai de x para y, a gente define quando o ângulo vai de x para y, ele é um ângulo positivo. Quando eu tenho esse movimento de x para y e esse ângulo θ indo de x para y é positivo, se a minha velocidade angular for positiva, for maior que zero, ela vai ser representada por um vetor perpendicular ao plano xy, cuja origem fica no ponto A e aponta para cima. Da mesma forma, se a minha aceleração angular também for positiva, ou seja, o sentido positivo dela é de x para y, então ela também vai ser representada por um vetor perpendicular ao plano xy, cuja origem fica no ponto A e é representado pela letra grega alfa. Por outro lado, continuando aqui com o meu ângulo θ positivo de x para y, se a minha velocidade angular está no sentido oposto, ela está indo de y para x, então ela é negativa e ela continua sendo perpendicular ao plano xy, mas agora ela aponta no sentido negativo de z. Mesma coisa a aceleração angular. Se a minha aceleração angular ela vai no sentido contrário do ângulo θ, então a minha aceleração angular também está sobre o eixo z, mas apontando no sentido negativo, apontando aí para baixo. A gente está em rotação pura e a gente já sabe que eu consigo representar essa rotação dado um ângulo θ. Eu tenho agora a velocidade angular, a princípio ela é um escalar, que a gente chama de ômega minúsculo, e esse ômega minúsculo é a derivada temporal do ângulo θ.
a gente não pode confundir velocidade angular com o vetor velocidade angular que foi previamente definido. Eu tenho também uma aceleração angular, que é um escalar, e essa aceleração angular nada mais é do que a derivada temporal da velocidade angular com relação ao tempo, que a gente chama de ômega minúsculo ponto. O vetor velocidade angular é aquele vetor que foi apresentado no último slide, ou seja, ele é perpendicular ao plano xy, ele está em z. Como a gente já sabe a magnitude da velocidade angular, que é ômega minúsculo, a gente tem que o vetor velocidade angular ômega maiúsculo é igual a 0 na posição x, 0 na posição y e ômega na posição z. Temos também, analogamente, o vetor aceleração angular, que é definido da mesma forma, ou seja, como ele é perpendicular ao plano x e y, ele possui 0 na posição x, 0 na posição y e a amplitude da aceleração angular na posição z. Para não ter que ficar desenhando gráficos tridimensionais a todo momento, a gente apela para a representação de vetor perpendicular ao plano quando o desenho é feito em duas dimensões. Ou seja, se eu tenho um vetor que está saindo do plano, eu represento esse vetor por um círculo com um ponto dentro, que é o que representaria a ponta da flecha do vetor. Se esse vetor está entrando no plano, então a gente representa ele com um círculo com um x no meio. Esse x representaria o penacho da flecha, que no fundo é o nosso vetor. Agora que a gente já definiu todos esses conceitos, a gente consegue estudar a posição, a velocidade e a aceleração do ponto B. A posição do ponto B, lembrando que o vetor RB, que ele define a posição do ponto B aqui, ele tem o tamanho constante. O tamanho desse vetor aqui é R. Então, aqui no nosso desenho, a gente vê que este vetor ele tem tamanho R. E ele sempre vai ter esse tamanho R porque o ponto B realiza uma trajetória circular, onde o raio é constante. Se isso é verdade, então a posição do ponto B ela pode ser dada por esse vetor aqui. Olha, eu tenho R cosseno θ em x, R seno θ em y e 0 em z. Para eu calcular a velocidade do ponto B, eu vou fazer como eu fiz no caso da translação pura, ou seja, eu vou simplesmente derivar o vetor posição de B em relação a t. Essa derivada vai dar menos r θ ponto seno θ, r θ ponto cosseno θ e 0. Mexendo um pouquinho nisso aqui, eu consigo chegar na seguinte expressão para esse vetor: menos r ômega minúsculo seno θ, R ômega minúsculo cosseno θ e 0. Essa igualdade ela é dada por essa expressão aqui, olha. Então eu sei que a derivada temporal do meu ângulo é a minha velocidade angular escalar, ômega. Então ela aparece nesse vetor aí. Então, basicamente esse é o nosso vetor velocidade do ponto B. Só que eu posso fazer um teste aqui. Em vez de calcular essa derivada, o que eu vou fazer é multiplicar o vetor velocidade angular pelo vetor posição de B. Eu vou executar essa continha aqui e quando eu terminar de executar essa conta, o resultado que eu obtenho é menos R ômega seno de θ, R ômega cosseno de θ e 0. A conta que eu fiz foi o produto vetorial entre o vetor velocidade angular do corpo e a posição do ponto RB. Quando eu faço esse produto vetorial, eu obtenho exatamente o mesmo resultado que eu havia obtido fazendo a derivada do vetor posição do ponto B. Ou seja, em vez de calcular uma derivada, eu posso simplificar o problema por calcular um produto vetorial. A velocidade de B é o produto vetorial entre o vetor velocidade angular do corpo e o vetor posição do ponto B. Isso quando eu tenho rotação pura. Na verdade, o que acontece é que a derivada do vetor RB, por definição, ela é o produto entre o vetor velocidade angular e o vetor posição. Então, não existe uma prova para isso, mas a gente consegue verificar que acontece. Dito isso, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente, agora que eu já sei a velocidade angular do meu corpo e conheço as propriedades do produto vetorial, eu posso representar essa velocidade angular aqui nesse meu diagrama no canto superior esquerdo do vídeo. Então, primeiro eu tiro as partes que não são importantes nesse momento e eu preciso me lembrar do seguinte: o vetor velocidade angular ele está aqui na origem do sistema e ele está apontando para fora da tela. E o vetor velocidade do ponto B ele tem que ser perpendicular a este vetor aqui, ou seja, ele tem que pertencer ao plano XY e ao mesmo tempo o vetor velocidade do ponto B ele tem que ser perpendicular ao vetor RB, porque o vetor resultante de um produto vetorial tem que ser perpendicular aos dois vetores da operação. Então, com essa informação, a gente consegue saber que o vetor VB está exatamente aqui no ponto B e apontando, no nosso caso, aqui para noroeste. A gente consegue verificar que ele é perpendicular ao vetor RB e também perpendicular ao vetor ômega. Essa velocidade ela está sempre tangencial à trajetória realizada pelo ponto B.
Até agora a gente já sabe que o sistema ele possui um ângulo θ, uma velocidade angular ω, uma aceleração angular α e que a velocidade do ponto B ela pode ser dada por esse produto vetorial, vetor velocidade angular, que multiplica vetor posição do ponto B. Dado isso, eu consigo agora calcular a aceleração do ponto B de uma maneira muito mais simples, porque a aceleração do ponto B nada mais é do que a derivada do vetor velocidade do ponto B, que é a derivada deste produto vetorial definido nesta primeira equação aqui. A derivada de um produto vetorial, ela também obedece à regra do produto, como a derivada de um produto normal. Então a gente consegue aplicar a mesma regra, só que em vez de produto normal, a gente usa produto vetorial. Quando a gente faz isso, a gente chega nessa expressão aqui, ó. A aceleração do ponto B é igual à derivada temporal do vetor velocidade angular, produto vetorial com o vetor posição do ponto B, mais o vetor velocidade angular, produto vetorial com a derivada do vetor RB. Essa primeira derivada é a derivada do vetor velocidade angular. Se a gente derivar esse vetor velocidade angular termo a termo, a gente vai chegar aqui. Essa derivada nada mais é do que o vetor aceleração angular. A segunda derivada que está presente aqui na minha equação, ela é a derivada do vetor RB, que nada mais é do que o vetor velocidade do ponto B. E esse vetor aqui é dado por este produto vetorial. Então, a aceleração do ponto B, ela é o vetor aceleração angular, produto vetorial com o vetor posição do ponto B, mais vetor velocidade angular, produto vetorial com vetor velocidade angular, produto vetorial, vetor posição do ponto B. Esse primeiro termo da aceleração a gente chama de vetor ABT, e esse ABT ele é dado por essa expressão, vetor aceleração angular, que multiplica por um produto vetorial o vetor posição do ponto B. Esse vetor aqui ele tem que ser perpendicular à velocidade angular, que agora está aqui no meu diagrama, ela está no eixo Z, saindo da tela, e ele também tem que ser perpendicular ao vetor RB, que está aqui em vermelho. Para que isso aconteça, esse vetor ABT, ele tem que estar na mesma direção do vetor velocidade do ponto B, ou seja, eu tenho esse ABT, está bem aqui. Ó. Essa aceleração aqui, nada mais é do que a aceleração tangencial do ponto B. Seguindo aqui na nossa expressão da aceleração do ponto B, eu tenho um segundo termo aqui um pouquinho mais complicado, que eu vou chamar de ABC. Esse termo ABC ele é dado pelo produto vetorial entre o vetor velocidade angular do corpo e um segundo produto vetorial, dado entre o vetor velocidade angular do corpo novamente e o vetor RB. Para realizar essa operação, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o produto vetorial ele não é associativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não posso primeiro multiplicar um vetor velocidade angular pelo outro e depois multiplicar por RB. Eu preciso necessariamente seguir a ordem dos parênteses para efetuar essa operação. Bom, se eu efetuar a primeira operação, essa primeira operação ela é justamente o vetor VB, que a gente havia definido aqui em cima. Então, o resultado dessa operação, ou seja, o vetor ABC, ele tem que ser perpendicular ao vetor velocidade angular, que está aqui na origem do meu diagrama, e ele também tem que ser perpendicular ao vetor VB. Se eu usar a regra da mão direita, eu vou descobrir que o meu termo ABC, ele está exatamente aqui, com a base no ponto B e apontando sempre para o centro da trajetória. Ou seja, essa aceleração ABC aqui, nada mais é do que a aceleração centrípeta do ponto B. Vamos agora para o resumo da nossa aula. Da parte de translação pura, a gente viu que, primeiramente, a posição do ponto B ela pode ser descrita pelo vetor posição do ponto A em relação ao sistema global, somado com o vetor posição do ponto B com relação ao ponto A. Quando a gente calcula a velocidade do ponto B, a gente descobre que a velocidade do ponto B é igual à velocidade do ponto A, que é igual à velocidade de qualquer outro ponto desse corpo quando ele realiza a translação pura no plano. Além disso, a aceleração do ponto B também será igual à aceleração do ponto A quando ele realiza a translação pura. Quando eu analiso rotação pura, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. Primeiro eu defino o vetor velocidade angular, que está aqui no meu diagrama, e defino também o meu vetor aceleração angular, que está aqui no meu diagrama. Eu sei que esse vetor RB, que é o vetor posição do meu ponto B, ele tem uma medida, um comprimento R. Portanto, ele é dado por R cosseno θ, R seno θ e zero. O vetor velocidade do ponto B, a gente viu que é o produto vetorial entre a velocidade angular, o vetor velocidade angular, e o vetor posição do ponto B. E ele vai resultar nesse vetor VB representado em roxo aqui.
A aceleração do meu ponto B é dado pelo vetor aceleração angular, que multiplica o vetor posição do ponto B, mais o produto vetorial entre o vetor velocidade angular e um outro vetor que é resultante da operação vetor velocidade angular, produto vetorial com vetor posição do ponto B. A aceleração ela pode ser dividida em dois termos. O primeiro termo é a aceleração tangencial e é dado por aceleração angular do corpo, que multiplica a vetor posição do ponto B. E a aceleração tangencial está representado aqui junto com a velocidade do ponto B. Já a aceleração centrípeta é o segundo termo dessa expressão e está representado aqui no meu ponto B, apontando sempre para o centro da trajetória. Essas expressões que a gente calcula para posição, velocidade e aceleração, elas têm uma grande vantagem, principalmente no caso da rotação pura. Em vez de se calcular uma derivada para chegar na expressão desses vetores, definindo simplesmente o vetor velocidade angular, o vetor aceleração angular e o vetor posição do ponto B, que é o RB, a gente consegue descrever tanto a velocidade do ponto B quanto a aceleração completa do ponto B sem ter que realizar nenhuma derivada, tá certo? Então isso facilita um pouco os nossos cálculos e torna o procedimento de análise cinemática do corpo no plano um pouco menos complicado. Na próxima aula, a gente vai ver posição, velocidade e aceleração de um ponto que pertence a um corpo para o caso de movimento geral no plano. Até mais!